Este é um corpo que está doente. Eu acabei paralisando todo o meu lado do corpo, assim, e uma tristeza, aquela coisa de chorar escondido. Eu tinha medo de acordar, eu tinha medo de ficar acordado. E aí foram praticamente 6 meses que eu só ficava deitado, aquela tristeza. É difícil de acreditar. Eu era um desses. Não tinha por que acreditar que um cara de sucesso sentia isso. O cara é rico, o cara tem salário alto, o cara tem isso, o cara tem aquilo, o cara é o 10 do Palmeiras, o cara é chamado de reizinho. Tá com depressão? Depressão. De acordo com os dados mais recentes do IBGE, 10% dos brasileiros com mais de 18 anos tiveram esse diagnóstico. São mais de 16 milhões de pessoas. Uma doença presente também, é claro, no meio do futebol, mas nem sempre tratada com abertura. Mas eu não posso dizer para as pessoas que eu tenho um quadro de depressão, senão vão achar que eu sou fraco. Mas cara, a qualquer hora para, não dá certo, não podemos investir nele. Ano passado, a Federação Internacional dos Jogadores, a FIFPro, e a Faculdade de Medicina de Amsterdã elaboraram um estudo sobre depressão em atletas de futebol. Participaram 1.602 jogadores, entre homens e mulheres, de 16 países. O Brasil não foi incluído na pesquisa por não ser membro da federação, mas havia no estudo ligas grandes da Europa, como a francesa e a inglesa. E os resultados mostraram que os casos de depressão aumentaram consideravelmente durante a pandemia. Entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, 11% das jogadoras e 6% entre os homens informaram sintomas depressivos. Já em abril de 2020, o número entre as mulheres dobrou, foi para 22%. Entre os homens, um pouco mais que o dobro, 13%. Quando você depende do futebol para resolver a sua questão pessoal de trabalho, de progressão na vida, e quando você ainda tem também a sua família, o estresse só vai aumentando. São diversos motivos que podem disparar quadros de ansiedade ou estresse. Mas a lesão grave é o principal deles. A recuperação na fisioterapia ela era muito isolada. A galera entrava no vestiário, no departamento médico, brincava, falava comigo, daqui a pouco todo mundo ia embora para o campo treinar. E aí o fisioterapeuta botava o gelo e saía, e eu ficava ali sozinho. Então isso durante praticamente 2 meses, sozinho, fazendo esse tratamento que era muito cruel em termos psicológicos. Ao longo da carreira, Pedrinho sofreu com diversos tipos de lesões. As mais sérias foram nos joelhos. A minha depressão, ela foi uma depressão muito forte. Ela não foi uma questão de tristeza que me... Não, ela entrou num processo mental que eu não tinha mais controle sobre um raciocínio lógico e coerente, entendeu? Então eu comecei a achar que tudo acontecia comigo. O atleta ele é visto apenas pela sua capacidade de performance, né? E é muito difícil ele ser visto como um ser humano. Eu tive momentos depressivos durante toda a minha carreira, mas não reconhecia, não sabia, não falavam muito nesse assunto, né? E ainda, infelizmente, tem um tabu, né, entre nós, considerado super-herói. A depressão encerrou a carreira do atacante talentoso, que se viu forçado, de repente, aos 33 anos, a largar o futebol. Você vai carregando um peso tão grande, responsabilidade, que chega um momento que acaba explodindo. Foi o que aconteceu comigo. A pressão chega de todos os lados, do clube, da imprensa, das redes sociais, da torcida. Hoje, vendo de fora, o que eu vivi no Corinthians, eu falo, meu Deus, como assim uma torcida invadir um treino de futebol, você praticamente ser agredido.
evadir o estádio. Isso não é normal. O atleta está preparado para ter pressão. Mentira! Eu nunca fui preparado para bater um escanteio e ouvir o cara me chamar de podre, de tetraplégico, que era o que eu escutava naqueles estádios mais antigos, de bichado. Eu não fui preparado para isso, eu não fui treinado para isso. No Uruguai, o jogador Matias Cardácio encerrou seus perfis e reuniu os colegas de profissão para uma campanha inédita. A ideia é conscientizar os torcedores sobre os insultos e exageros nas críticas feitas nas redes sociais. Pero antes de ser jugadores de fútbol, somos personas. A campanha batizada A Bola no Chão, Sejamos Responsáveis, foi organizada depois de uma tragédia. Um ex-jogador de 46 anos e outros 3 atletas que ainda estavam em atividade cometeram suicídio. Foram 4 vidas perdidas de jogadores uruguaios em 6 meses. Entre eles, Santiago El Morro Garcia, que estava jogando na Argentina aos 30 anos e era conhecido do futebol brasileiro. Em 2011, ele foi a contratação mais cara na história do Atlético Paranaense. Os casos, tão próximos, levaram o Uruguai a uma mudança de postura na abordagem do assunto. Obviamente que encendeu o alarme aqui no país. Obviamente que isso disparou o alarme aqui no país. Começou a se falar mais sobre isso. Os jogadores, os protagonistas, estão abordando o tema, estão falando sobre depressão, sobre as pressões que têm que viver no dia a dia, das exigências que eles sofrem no dia a dia. A vergonha em falar sobre o assunto isola quem sofre de depressão. A pessoa se sente sozinha, mesmo cercada de tanta gente. O primeiro passo para a recuperação é simples, mas requer coragem. Cada janela deve ser de oportunidade para uma conversa e cada pessoa próxima, um recomeço. Sou um vencedor, porque eu não me entreguei. Eu não mostrei essa fortaleza, né, naquele momento, mas eu reagi à situação. Só que eu passei de uma forma mais dura esse processo. Eu acredito que foi o maior desafio da minha carreira, assim, foi ter vivido isso, mas acho que nada de graça, né? Por isso estou aqui hoje e me sinto confortável em falar sobre isso. Mas a ciência mostra que é o seguinte: você pode falar, mas você tem que saber falar. E o que é que você que está do lado pode fazer? Abraçar essa pessoa. O abraço acolhe e a retém perto de você. E dizer para ela: eu vou te ajudar. Nós vamos passar juntos por essa. Você vai conseguir. Esse seu pensamento ele é anacrônico, ele está errado. Nós precisamos fazer um cuidado sobre a sua pessoa para poder você melhorar. Agora, que bom que você falou. Ótimo que você teve a coragem de me falar para que eu possa agir e eu possa salvar a sua vida. A CBF Academy já conta com um curso de psicologia aplicado ao futebol. Qualquer pessoa de qualquer clube pode se inscrever. A intenção é envolver diferentes setores com foco na saúde mental do jogador. Também está voltado e está desenhado para isso, para atender e ser uma ponte de explicação, de trazer elementos para quem é treinador, para quem é profissional em outra área dentro do futebol também. Vamos tentar abordar de maneira bastante ampla todas as possibilidades de atuação e intervenção da psicologia no meio do futebol. Entender o problema e reconhecer a depressão como doença foram fundamentais para a melhora de Pedrinho e de Nilmar. O que eu estou fazendo hoje aqui, para mim, é uma vitória, porque assim, eu tinha muita, mas muita vergonha de falar sobre o assunto. Hoje eu entendo que era para ser assim, para ajudar outras pessoas, para chegar aqui, né, nesse momento. Sempre tem um caminho, tem uma luz lá no fundo, não é fácil, mas a vida é bela, a gente tem que estar sempre feliz aí para seguir lutando. Se você está passando por isso, você não está sozinho. Disque 188. Converse com o Centro de Valorização da Vida.